Quanto ao processo do golpe, aí já se trata, né, daquele processo criminal. O processo da inelegibilidade é um processo eleitoral. Agora, corta, vamos passar para o processo penal, o processo do golpe. Se o Bolsonaro, né, é condenado na primeira turma, se ele entrar com uma revisão criminal, quem é que julgaria esta revisão criminal? Revisão criminal é um recurso que você pode depois entrar futuramente. Se você for condenado na justiça criminal, você depois pode entrar com uma revisão criminal, né, surgindo fatos novos que comprovem a sua inocência, tal, ou se o advogado conseguir comprovar que aquela decisão foi totalmente contrária às provas dos autos, ele pode solicitar uma revisão criminal. Beleza. Bolsonaro condenado na primeira turma. Pergunto para você, isso está super dividido na internet, tá? Super dividido. Quem é que julgaria essa revisão criminal? Seria a segunda turma do Fux ou seria o plenário? Então, a internet está dividida, eu sei. Por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui. Não é um assunto fácil, tá? Eu estou vendo vários juristas, inclusive, que eu gosto, que eu acho bacanas, são pessoas honestas, com opiniões diferentes das minhas, tá? Então, assim, é um assunto que eu considero um pouco conturbado. Assim como a questão da inelegibilidade ali, porque, como eu falei, não tem um artigo específico que diga com todas as letras aquilo. Então, eu fui lá no artigo 38, fui lá, peguei, fiz uma interpretação sistemática e cheguei àquela conclusão. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou vendo que nos comentários, algumas pessoas estão dizendo que acham que a segunda turma e outras estão dizendo que a revisão vai ser no plenário. Bom, vamos lá. Aqui, como vocês sabem, aqui no TV Injustiça eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para fazer militância. Eu estou aqui para analisar as coisas de acordo com, né, o melhor entendimento, ou pelo menos o que eu acho que é o melhor entendimento do direito, e passo aqui a minha posição para vocês. Eu acho que vocês devem ter gostado da primeira posição aqui que eu dei sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, que eu acredito sim, dei aqui os fundamentos do porquê que o Fux poderia levar com ele o processo da inelegibilidade para a segunda turma. Entretanto, neste caso aqui, que a gente está analisando agora, de uma eventual revisão criminal do caso do golpe, aí eu acho que o meu posicionamento já, infelizmente, não vai agradar vocês. Tá? Mas, enfim, eu tenho que fazer aqui a análise de acordo com o que, né, eu considero que é o melhor direito. Pois bem, eu analisei, né, o artigo 6º, inciso 1º, a linha B do regimento interno do STF. Vou colocar aqui na tela para vocês também lerem. Ó, artigo 6º. Tá, isso aqui é o regimento interno do STF, tá? O regimento interno diz com todas as letras, tá? Aqui não tem nem dúvida. Uma eventual revisão criminal, ela é feita pelo plenário. Então, desculpa aí se vocês estavam esperando uma outra resposta, mas, enfim, eu não estou aqui para fazer militância, estou aqui para falar sobre o direito. E eu estou mostrando aqui na tela para vocês, artigo 6º do regimento interno. Compete ao plenário, tá aí, todas as letras, compete ao plenário. Vai lá embaixo, ó, inciso 1, a linha B, a revisão criminal de julgado do tribunal. Não tem nem dúvida. Aí você me pergunta assim, mas Ludmila, peraí, mas e a regra do artigo 77
do regimento interno do tribunal. Eu estou colocando aqui na tela para vocês também. Está dizendo assim: na distribuição da ação rescisória e da revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior, ou seja, o artigo 76. O artigo 76 diz: se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os ministros da outra turma. Se do plenário, serão excluídos da distribuição o relator e o revisor. Bom, vamos ver. Vamos ver. O artigo 77, ele não está dizendo que a revisão criminal de uma decisão de uma turma vai para outra turma. Senão ele estaria, claro, estaria contradizendo o artigo 6º, que eu mostrei para vocês, que é claríssimo. O artigo 6 fala com todas as letras. Revisão criminal, quem julga é o plenário e acabou. Tá? O artigo 77, que é esse que eu estou mostrando para vocês, que é onde está dando esse problema, não trata de competência, que a gente já sabe que é do plenário. O artigo 77 trata de distribuição. Ele está dizendo apenas que, em caso de revisão criminal, aplica-se a regra do artigo 77 quanto à distribuição para o relator, ou seja, não podem ser relatores da revisão criminal nem o relator, nem o revisor anterior. Só isso. Ou seja, se o sujeito ele foi relator e foi revisor anteriormente desse caso, ele não vai poder ser sorteado novamente na revisão criminal para ser relator e revisor. É só isso. É só uma interpretação sistemática entre o artigo 6º e o artigo 77. Está bem claro aqui. E, então, assim, em relação a esse processo do golpe, não tenho boas notícias, tá? Na minha visão, e para mim está muito claro, o regimento interno está claro, a competência é do plenário. Mas em relação à inelegibilidade, aí sim, na minha visão, tá? Claro, estou ressaltando aqui o meu posicionamento, aí sim o Fux poderia carregar o processo com ele. Então, essas são as minhas considerações sobre essas duas questões. Então, um posicionamento eu sei que vocês gostaram e o outro não. Mas, enfim, é aqui. Eu, diferentemente dessa galera, eu não tomo os meus posicionamentos de forma política, né? Eu faço estudo de acordo com o que diz a lei, com o que diz o regimento, enfim. E essa foi a conclusão a que eu cheguei. Tá certo? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.